também da Operação Lava Jato, né? Então aqui a gente tem o acordo de leniência que nos chama muita atenção. E aí o Ricardo Ferraço, uma amostra assim, de que o senador foi catado assim, para fazer o relatório do anteprojeto de lei que ele nunca tinha ouvido falar. E aí, de repente, ele escreve algumas coisas que botaram lá no negócio para ele escrever. E olha o que ele diz, como ele não sabe do que está falando. Ó. Ele fala assim: o artigo 16 prevê o acordo de leniência. Aí ele deve ter ficado refletindo assim: mas o que é um acordo de leniência? Fala assim: é uma espécie de delação premiada. Ele não sabe direito o que é. Delação premiada ele já tinha ouvido falar, porque agora nós já estamos em 2014, em junho, né? Aí ele fala assim: proposta no interesse sempre que necessário para a coleta de provas essenciais à condenação. Tipo, ele chutou assim, ele não sabia direito o que era. E isso está lá na exposição de motivos, que foi aprovada por unanimidade, né? E aqui eu faço um paralelo entre o FCPA e a LAC. Muita gente diz que a nossa LAC é o FCPA brasileiro. E não é nada, porque ele tem muito mais diferente do que semelhanças. Olha só, a origem da LAC, sim, ela surge a partir de uma demanda norte-americana e tal. Mas olha só, qual que é o foco central do FCPA? Até hoje tanto é que se você olha a penalidade, o FCPA tem dois grandes capítulos, um que pune as condutas que violam as leis de contabilidade e outro capítulo que pune o suborno de servidor público estrangeiro. A penalidade para o primeiro capítulo é 10 vezes maior do que para o segundo, o que mostra que a preocupação do FCPA muito maior é com o investidor. E a LAC? A LAC não está nem pensando em investidores, porque no Brasil a gente sabe que as empresas têm dono. É uma daquelas 100 pessoas que o Bruno hoje de manhã mostrou aqui. Quando nós brasileiros compramos ação em Bolsa de Valores, a não ser um ou outro mais arrojado, nós queremos comprar das estatais, ou daquelas empresas já consolidadas, que não vão ter muito risco, né? Então não é o caso do brasileiro. O foco secundário é o combate da corrupção de funcionário público estrangeiro. E aqui o foco é o seguinte: a FCPA, a responsabilização é do tipo subjetiva. As autoridades anticorrupção americanas, se forem botar o processo para valer, elas têm que provar a culpa da empresa, que lá não é o objetivo. A nossa, nesse aspecto, é mais severa que a deles, porque a nossa responsabilidade era do tipo objetivo. Ela não trata de pessoa física. A americana, ela trata de pessoa física. Pessoa física pode ser punida, no caso por crime, né? Segundo as normas da FCPA. A coisa mais diferente de todas, sem sombra de dúvida, está aqui, ó. Lá nos Estados Unidos, o FCPA é aplicado basicamente por dois órgãos, duas autoridades anticorrupção. O que a gente pode traduzir como Ministério da Justiça / Ministério Público, / Controladoria Geral da União, uma coisa meio híbrida assim, que é o DOAG, e a SEC, né? Que é a CVM deles lá. Mas se o processo se iniciar em uma, não prossegue na outra. Então eles têm até uma coisa de não ter duplo processamento, vai ser só em um lugar. Aqui no Brasil, eu estava conversando com as autoridades, desculpa avançar no horário, eu estava conversando com as autoridades que estão negociando os acordos de leniência, né? Colegas da AGU que estão lá negociando, os colegas da CGU, e aí eu perguntei para ele assim, olho no olho, falou assim: cara, o que está acontecendo que os acordos não estão fluindo? Aí ele me fala assim: vaidade. O grande problema não é técnica, não é fundamento jurídico, fundamento contábil, é vaidade. Nós temos um país cheio de vaidosos, entre eles os da Advocacia Geral da União, que por muito tempo não queriam assinar um contrato, assinar um contrato que tivesse sido negociado pela CGU. Então foi necessário que a CGU, humildemente, fizesse um ato conjunto com a AGU, para que tivessem negociadores, dois advogados da União, negociadores, e depois ainda vai ter um advogado da União que vai analisar a minuta do futuro acordo. Então a AGU quer participar várias vezes e quer assinar todos. A CGU que está na lei como autoridade competente para assinar. O Ministério Público quer, segundo depoimentos lá, no caso do Ministério Público Federal, quer se antecipar e fazer um acordo mais bonito e mais gordinho no judiciário do que fazer um acordo comum na esfera administrativa.
Então se antecipa, e aí as pessoas não confiam mais umas nas outras. Que a colega de manhã falou, né, a confiança interpessoal do brasileiro, se naquele índice estava dando 0,285, em relação a colegas que ocupam cargos de funções de justiça, deve ser 0,001, né? Um colega não confia no outro. Aí não bastasse, nós temos ainda o TCU, Tribunal de Contas da União, que não quer assinar o acordo. Os ministros do TCU não querem assinar o acordo, mas querem homologar o acordo. Então como é que você quer homologar o acordo depois de 6 meses de árduas negociações envolvendo bilhões de reais? Não dá. Você tem que fazer parte do acordo, não é chegar depois de pronto e falar assim, não, muda a cláusula 7ª. Pô, o cara não tem noção do que foi necessário para chegarmos à redação da cláusula 7ª. Praticamente reiniciam-se as negociações. Então, assim, o Tribunal de Contas impede, com o seu jeito de agir, né, de não querer se comprometer, porque ao assinar ele passa a ser partícipe, né? Mas aí conflita com a sua função de controle externo. Então, se ele assina, quem vai controlar quem assinou? Porque ele passa a ser controlado também, né? E não bastasse o Ministério Público, o Tribunal de Contas e o Ministério Público, a CGU e a AGU, 4 atores, né? Nós ainda temos o Judiciário. Porque depois disso tudo, cada promotor é um promotor, temos colegas aqui disso. Então, um promotor que não tenha participado do acordo, mas que tem uma competência numa área penal, numa área de ação civil pública, pode ajuizar uma ação de improbidade administrativa questionando tudo aquilo e ainda querendo usar todas as provas carreadas no acordo de leniência. Então, veja bem, a LAC ela tem a ver com a FCPA? Tem a ver, mas ela prevê um acordo de leniência, que leniência nos Estados Unidos tem a ver com antitruste, não tem nada a ver. O acordo que eles fazem lá nos Estados Unidos, no caso da lei anticorrupção, do Código de Processo Penal norte-americano mesmo, que é o NPA, o TPA, enfim. Bem na verdade, nós copiamos o conceito, mas nós não copiamos pouco da lei americana. O que eu gostaria assim, de concluir, e já pedindo desculpa à mesa aí pelo avançado, é que a lei agora está pronta. Então toda essa história que eu contei para vocês, como a lei surgiu, ela é boa só para a gente se situar. Mas assim, o que vai sair dessa lei vai depender muito do esforço dos primeiros atores. Né? A segunda temporada da minha série aqui, ela tem que vir com outros atores, esses primeiros que foram os pioneiros na negociação dos primeiros acordos relevantes. E agora, esse momento que está chegando nos estados. Eu já sei de 2 estados que já iniciaram negociações de acordos de leniência. Pensa quando isso chegar nos municípios. Pensa o Tribunal de Contas do Estado querendo se meter. Quantos são os municípios em Minas Gerais? 853 negociadores, né? Vezes 2, porque tem o Parlamento e o Tribunal de Contas do Estado aguardar na fila para homologar um acordo de leniência. Gente, faz sentido isso? Faz sentido? Então, assim, a gente precisa construir bases muito sólidas, nós que somos técnicos, bases muito sólidas, especialmente aproveitando as boas práticas internacionais. A minha fala final é o seguinte: quanto menos a gente inventar, melhor. Tudo veio de lá. O compliance veio de lá, a negociação, a barganha veio de lá. Então, assim, vamos aproveitar o que eles já acertaram e já erraram. Eles começaram com alto nível de discricionariedade. Hoje, a discricionariedade dele é bem reduzida, por conta de atos, memorandos do Procurador-Geral, guia de boas práticas e tudo mais. Então, você que está como autoridade aqui, que de alguma maneira vai participar do processo de aplicação da lei, da celebração do acordo, da implantação do compliance, vai beber na fonte daquilo que já existe, que está pronto e é bom. Está pronto e é bom. É bom por motivos, às vezes, mesquinhos, mas é bom. Então, quanto menos a gente inventar, eu acho que mais bem sucedido será o Brasil nessa jornada que ela é global. É uma luta global no combate à corrupção. Vamos usar essas ferramentas que já existem aí. Essa é a minha fala final. Obrigado. Temos que agradecer penhoradamente
colega Rodrigo Paiva, achei brilhante, informações da maior relevância e uma coisa que vai ficar para a nossa reflexão. Eu gosto muito de seminários curtos, com falas curtas, porque aqui é hora de dar notícia, de falar algumas coisas importantes. Quem quiser depois vai se aprofundar, pergunte para ele, manda, vai ler o livro dele, vai ler o livro daqui. Mas são coisas que vão ficar, então essa vai ficar, esse spotlight vai ficar na minha coisa. Até que ponto a vaidade atrapalha esse nosso caminho árduo, que é botar o Brasil nos eixos, ou voltar a botar o Brasil nos eixos. Eu tenho essa preocupação muito grande, tenho visto que coisas muito bacanas podiam ter saído se não fosse uma questão de vaidade. Mas ele já tocou, isso foi importante, tocou, e até citou, né, órgãos que participam disso. Fica aí com essa reflexão dessa brilhante palestra, que eu agradeço mais uma vez, e sem delongas eu quero passar, que isso foi até uma escolha nossa lá da GE, que tivesse também assim, uma visão de alguém de fora, que não fosse servidor público. Eu acho que isso é importante, isso aqui é um local de academia mesmo, para a gente pensar. A prática nós vamos fazer cada um na sua área de atuação. Mas nós precisamos de ver, e ter dos vários pontos de vista é muito importante, e por isso nós convidamos o Dr. Luiz Gustavo Oliveira, que é advogado militante, tem tem uma experiência importante nessa área aí de assessorar empresas, etc. Então vai ser uma visão dentro do tema, mas também de um viés diferente, de uma mirada diferente, e eu passo para vocês para ele falar sobre implantação, pilares e desafios da nossa compliance. Marcelo, acho que eu vou descer também. Bom, boa tarde, pessoal. Sou advogado da área privada, me sinto às vezes, eu fiquei pensando assim, bom, como expor uma visão que possa acrescentar para quem está na administração pública. Quando eu vejo uma apresentação como a do Rodrigo, eu falei assim, gente, eu soltei um artigo agora, semana passada, se você ler, você vai achar que eu copiei de você. É impressionante a proximidade e a convergência de alguns temas do que a gente vem estudando. Falo como advogado, mas falo como alguém que está estudando. Eu sou doutorando na PUC e eu tenho estudado a questão da integridade, preocupado com o quê? Com o mercado, preocupado em como que o Brasil vai conduzir para a produção de emprego, para a produção de desenvolvimento social. Por quê? O Estado não tem mais recursos. Então a gente tem que buscar uma solução que às vezes vai vir do mercado. Então talvez Rodrigo, duas pessoas possam falar um pouco sobre isso, sobre a visão não do compliance nessa perspectiva corrupção, mas o compliance na perspectiva do investidor e do mercado. Tá? Pelo menos duas pessoas aí. E aí isso é tão interessante, porque quando eu fui começar a discutir o tema compliance, o pessoal falou assim, mas você vai estudar então no direito público? Não, no direito privado. Meu interesse é discutir a integridade do ato do administrador, do acionista no mercado. E um pouco do que se avalia é exatamente o que você falou, Rodrigo, que no mercado íntegro, a lógica do mercado íntegro vence quem é o melhor. Na lógica do mercado corrupto, vence quem paga mais. E realmente, paga-se mais e mais e cada vez mais. A percepção é a mesma. Mas vamos lá, o tempo é delimitado, eu não queria fugir muito disso. Tenho produzido bastante, não só, atualmente eu coordeno um curso que chama Governança, Compliance, Controles e Riscos, lá do CETIM, que é o Centro de Estudos em Direito e Negócios. Então é um tema que eu tenho pesquisado, tenho estudado, tenho desenvolvido, sempre com um grupo de estudos também. E não advogo, eu falo militante, porque eu não advogo para empresas que estão, fazer esse disclaimer aqui, não tenho conflito de interesse, não advogo para essas empresas que estão imbricadas aí com os casos de mídia.
primeira percepção que a gente tem é, bom, o Brasil está mudando, e aí a gente sempre fica nessa dúvida, está mudando ou não está mudando? Se a gente, para quem está no meio da história, é difícil enxergar, mas se a gente fizer um exercício aí de recorte temporal, a gente consegue ver com um pouco mais de clareza se estamos mudando. Se alguém ligar a televisão no sábado à tarde, lá no Vivo, assistir 5 minutos de chacrinha, vocês vão conseguir entender o tanto que nós estamos mudando como sociedade. Que é um programa que falava de discriminação de gênero, que falava de discriminação racial. A nossa sociedade está mudando os hábitos. Olha, alguém lembra disso? Isso. É claro que eu coloquei numa roda aqui progressiva. Alguns estão mais impregnados já na nossa cultura, outros menos. Até o conceito de família está mudando, mais recentemente. E aí vem as discussões recentes sobre corrupção. Que a gente fica naquele movimento vai, não vai. Teve um momento de inflexão em 2013. E eu torço para que a gente esteja num novo momento de inflexão em 2018. E o sinal disso é que, olha, muito do que era tolerado entre as pessoas, como pequenas corrupções, né, corruptelas, hoje cada mais as pessoas pensam, olha, isso não é certo. Olha, se meu filho cola na prova da escola, de certa forma, ele não está agindo corretamente. Se o colega aceita o troco errado, isso é honesto? Se bate o ponto pelo colega, se suborna o guarda, se apresenta um atestado médico falso, práticas que já foram aceitas e que cada vez mais as pessoas param e pensam, isso não é certo, isso não é honesto, isso não é íntegro, e de certa forma são corruptelas. Isso a gente para pensar. Quando eu volto nos hábitos nossos, né, na nossa cultura, a gente vai pensando, olha, de repente são hábitos que já foram tolerados e cada vez nós vamos pensar que não são mais. Estamos num processo de mudança. E disso tudo eu comento por quê? Porque isso também a gente vê na vida corporativa. Do mesmo forma que a gente discute compliance, com foco em corrupção, a gente fala também nos desvios que ocorrem nas empresas. E aí, só para não deixar comentado, Netflix, eu recomendo que vocês, não foi comentado aqui, mas a série que fala Na Rota do Dinheiro Sujo, lançada agora em janeiro, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui hoje, compliance. Não o compliance anticorrupção. Começa discutindo compliance no meio ambiente, compliance em lavagem de dinheiro, compliance em narcotráfico. Então, a análise de compliance, a gente não consegue desconectar simplesmente pensando em corrupção. Na verdade, a gente pensa em integridade. Não dá para ser meio íntegro, né? Olha, para isso eu sou honesto, mas para aquilo eu não sou. E uma outra característica também que a gente não pode deixar passar, né? Existe uma estatística, eu não tenho aqui a fonte precisa, porque esse número inclusive varia de acordo com a quantidade que anuncia, que existe um percentual de pessoas que vai fazer errado, independente de ter programa de compliance, independente de ter lei e consequência. Essas são as pessoas que a gente realmente tem que excluir. Existe, e é um percentual pequeno. Da mesma forma que tem um percentual pequeno de pessoas que, por integridade, por ética, por convicção, ela acredita que vai fazer certo. E faz certo. Sempre certo. Independente de ter consequência. Agora, o complicado, e aí o complicado, eu digo que é o ponto que a gente tem que atuar, é a grande massa que está sujeita a flexibilizar. Porque não é fiscalizado, porque não tem aquele sentimento que vai ser punido, não vai responder. Então esse é um ponto que eu queria comentar. Isso aqui só para deixar também como exemplo, né, como
da vida corporativa, porque a discussão sobre compliance ela tem a ver também com desvios na área privada, tem a ver com questões tributárias, tem a ver com meio ambiente, e o tema está em pauta. Um exemplo, eu achei interessante isso aqui, a mesma jornalista em 2016 e depois em 2017. Em 2016, 7 escândalos empresariais da última semana. Em 2017, os 7 escândalos empresariais de 2017. Assim, ela já tem lá em quase mala direta o tema. E na prática, quando eu vou estudar o tema de compliance, várias vezes eu dando aula, e a gente pega um caso como emblemático, o caso da Enron, na década de 90, não para falar corrupção, para falar em integridade. E se a gente estuda também o caso do Enron, eu vou fazer igual você fez, Rodrigo. Eu vou colocar o caso do Enron e o caso Petrobras. Porque se a gente não conta qual é a empresa e conta só a história, a gente acha que aconteceu aqui no Brasil. Tamanha semelhança. E eu acho que a gente tem muito o que aprender de lições de quem já caminhou um pouco mais sobre isso. E o que se observa? Bom, na prática, divergência de interesse, sempre presente, isso é inerente ao ser humano. Esse é um detalhe importante. Todos temos interesse. Ontem eu estava participando de uma discussão entre amigos, e o pessoal, olha, onde tem interesse não tem ciência. Onde tem interesse não tem uma racionalidade independente. E dentro da empresa, um dos principais pontos que chama a atenção da gente é de conflito de interesse. As pessoas tomam decisões, e os administradores tomam decisões que às vezes não é o melhor para a empresa, é melhor para ele, uma pessoa natural. Ou sempre existe essa tensão entre, olha, o que é melhor para a empresa, o que é melhor para o acionista, o que é melhor para a pessoa. Um outro ponto também que a gente sempre observa, conflitos de agência, discutindo aqui hoje, sempre vai estar presente, essa tensão entre, bom, o que o acionista quer e o que o administrador quer. Bom, o acionista ele quer o resultado do investimento dele. E o administrador? Ele deveria atuar para o que é melhor para a empresa, mas nem sempre. Às vezes ele atua para o que é melhor para ele, e muitas vezes o que se observa leva uma empresa a uma falência. Leva por quê? Porque ele tem um bônus, porque ele tem um resultado particular que desvia ele do que seria interesse da empresa e do acionista. Existe também a tensão entre a própria empresa e terceiros, e aí eu coloco o Estado no meio. O que às vezes é melhor para o Estado não é melhor para a empresa. E aí como é que a gente faz essa mediação? Um outro ponto que também se percebeu dessas experiências é a falta de transparência, que também já foi comentado, eu não vou insistir para a gente não avançar muito no horário. E o outro ponto, não atendimento de normas e princípios éticos. Aqui eu comento essa questão da ética. Já não é recente entre a gente que a legislação nossa ela peca muitas vezes, isso é um pouco do nosso ordenamento, peca por não dar atenção para as questões éticas. De tal forma que muitas vezes a gente ouve algumas pessoas comentando, isso aqui é legal, mas não é ético. Então tolera-se. Existe um movimento se pensando assim, não, se é ético, ok, se não é ético, mas é legal, peraí, calma, pode não ser o caso, e isso gera impacto no mercado. Vou dar um exemplo rápido aqui, só para ilustrar. Caso verídico, 2 empresas foram fechar unidades no interior do estado, não foi aqui em Minas Gerais. Uma empresa optou simplesmente por, vou fechar a unidade, então chegou segunda-feira, os funcionários chegaram na porta de um bilhete, passem no RH, nós vamos acertar todos os seus direitos que vocês têm e tudo mais. O impacto para aquela empresa foi o seguinte, os empregados se revoltaram, era a cidade interior, o impacto social é muito grande, as famílias se reuniram, as pessoas se reuniram, quebraram a frente da empresa, saiu no jornal, isso gerou impacto para ela no mercado, em imagem, reputação. Uma outra empresa, com a mesma decisão de fechar uma unidade, como é que ela pensou? Vou pensar num programa para reduzir o impacto das demissões na cidade no interior.
Então, vou desenvolver um projeto de empreendedorismo, vou desenvolver um projeto de recolocação das pessoas em novas colocações de emprego. No mesmo mês saíram essas duas notícias, sem coincidência. A primeira empresa cumpriu a lei. A segunda empresa cumpriu a lei também, mas se preocupou com algo mais. E aí entra a questão ética, que é o pensar no outro. E isso a gente consegue muitas vezes observar concretamente resultados para a própria empresa. E aí sim, independe se é mesquinho ou se não é mesquinho, gera um resultado. Nesse caso específico, que a gente pode observar, a empresa que se preocupou com o funcionário dela saiu valorizada no processo de fechamento de unidade. A outra empresa que simplesmente demitiu, ela teve uma negativa, inclusive de imagem e reputação dela, da forma que ela trata com o empregado. E isso gera resultado. Uma outra percepção que é muito presente aqui, e não é recente, né? Esse aqui do Bulgarelli, para a gente do societário, né? Não tradicional, mas é muito perfeito. Poder sem responsabilidade converte, obviamente, em arbítrio. E aí entra um pouco essa importância de a gente trabalhar a responsabilidade do administrador, mas também do acionista controlador. E aí a gente pensa nas repercussões hoje da pessoa jurídica, mas muitas vezes o Brasil está sendo bem avaliado nessas operações como a Operação Lava Jato, porque está tendo consequência também na pessoa física. E isso está servindo como motivação, como repensar em outras legislações. Olha, não dá para fazer então a conta matemática. Quando a gente discute programa de implantação programa de compliance e implantação em empresa, eu pelo menos não tenho tido, ninguém procura comentando assim, olha, quero implantar um programa de compliance porque se eu for penalizado um dia vai ter uma redução. As pessoas estão preocupadas, pelo menos no meio que eu atuo. Elas estão preocupadas em, olha, eu, na minha pessoa física, eu não quero ser parte do processo. Aí não é nem ser condenado, não. Então existe essa percepção então de compliance como prevenção. Esse foco no privado, então, deu essa ideia da governança corporativa. A preocupação que a gente tem com o mercado, o desenvolvimento do mercado, o equilíbrio do mercado. Eu vou andando aqui, desculpe. E na governança corporativa, a gente trabalha com a ideia que é um sistema que as empresas são dirigidas e monitoradas, utilizam um conjunto de princípios e práticas com qual objetivo? Minimizar a tensão que existe entre os agentes, minimizar situações de conflito de interesse, preservar a empresa no longo prazo, excluir aqueles que vão errar no processo. E a prática na governança corporativa, a gente parte de 4 princípios que são convertidos em ações concretas. Transparência, já discutido aqui. Prestação de contas, discutido aqui. Equidade, que é o tratamento justo entre acionistas, muitas vezes é o principal foco desse princípio de equidade. Responsabilidade corporativa, que tem muito a ver com o sentido de ética empresarial, a visão para o outro. E aí entra um quinto princípio, que seria compliance. Mas o que seria esse compliance? E eu trato um conceito que compliance não é simplesmente cumprir a lei, é mais do que isso, é adotar um sentido de integridade. Entre os advogados, principalmente, isso é um problema, porque a pessoa tem uma observação que ela entende como formalidade, né? Assim, olha, o contrato é de locação, porque está escrito aqui que é um contrato de locação. Você está vendo que a operação aqui é uma compra e venda? Não, mas está escrito aqui o contrato. Materialmente é uma compra e venda, formalmente é uma locação. Assim, gente, qual é a operação? O que é a gente discute isso, por exemplo, nas questões tributárias. Então, quando a gente fala inclusive em compliance, a preocupação nossa é de integridade. Não é planejamento tributário para lesar o fisco, é para aplicar a norma corretamente. Então,
desses 4 princípios, que o quinto daqui a pouco eu comento, a gente transforma. Olha, transparência. Como que eu vou ser transparente na empresa? Bom, primeiro, exemplos. Convocação de assembleia, de uma forma clara, uma pauta bem feita. Prestação de contas. Bom, como? Tendo os relatórios com as informações mínimas necessárias. E aí, hoje, mais cedo, transparência e prestação de contas não é disponibilizar toda a informação. É disponibilizar a informação que é relevante para a pessoa certa e na linguagem que ela entenda. Porque me desculpe o termo, né? Mas a sacanagem da história é essa: você disponibiliza toda a informação, a pessoa não consegue encontrar, garimpar o que ela precisa. E aí, está sendo transparente? Equidade, muitas vezes, traz o tratamento mais responsável com o acionista minoritário. Por quê? Porque o Brasil, principalmente, tem a tradição de maltratar o acionista minoritário, tanto que a gente não consegue desenvolver o mercado de capitais aqui no Brasil, porque ninguém não confia. E a responsabilidade corporativa, ela entra como uma questão adicional. As empresas, o que é o interesse social da empresa? O interesse social da empresa é só o que os sócios definem? Ou ela como instituição, produzindo efeitos, gerando empregos, ela é mais do que o que os sócios definem? Então ela tem que se preocupar com o meio ambiente, ela tem que se preocupar com as condições de trabalho. Aqui entra a questão da responsabilidade corporativa. E existem estudos que conseguem monetizar, conseguem demonstrar que isso gera resultado para as empresas que passam. Isso acaba sendo um estímulo, então. As empresas que implantam a responsabilidade corporativa acabam tendo resultado. E compliance. Comentei um pouco dessa expressão, né, norte-americana, compliance. A primeira definição foi muito próxima do estar conforme com a lei. E cada vez mais as empresas têm se preocupado em pensar que, olha, mais do que isso, ela tem normas internas que precisam ser atendidas, ela tem um código de conduta, ela tem boas práticas que são respaldadas pelo mercado. De origem, alguns já foram comentados aqui hoje, vou passar rapidamente. A gente tem todo um contexto externo que tem a ver com a concorrência. A história da FCPA, muito ligado com a questão da concorrência. E se a gente tivesse um mercado brasileiro com mais confiança, que a gente pudesse incentivar, talvez não tivesse tanta necessidade de apego para financiamento do Estado, pelo Estado, essa dependência do Estado. Ética empresarial, que é fazer mais do que a lei diz, olhar para o outro, olhar para os efeitos do negócio. A pressão de países estrangeiros que editaram essas normas de integridade, como foi a FCPA, como foi a UK Bribery Act. Internamente, a gente também vê compliance onde? Tem os acordos internacionais que o Brasil foi assumido e que ele é monitorado, com os relatórios periódicos, algumas vezes negativos, indicando gaps, indicando falhas. Empresas nacionais, controladas por estrangeiros, elas têm um papel muito interessante no processo de compliance, porque elas estão submetidas à legislação estrangeira e elas, se elas praticarem algum ato irregular aqui, vão ser responsabilizadas aqui e lá, mas lá o efeito é muito grave. Então esse perfil de empresa, ela acaba tendo um efeito multiplicador. Ela muitas vezes tem um programa de compliance e faz com que a cadeia de suprimentos dela também tenha. E aí, para quem negocia, é uma dica. Os programas de compliance é importante ter essa visão de multiplicar, não ficar só dentro da empresa. Criar redes. Olha, se a empresa é íntegra, ela tem que também atuar com fornecedores íntegros, clientes íntegros. As operações de escândalos acabam sendo também catalisador. A legislação recente aí citada, ninguém comentou ainda, mas a 13303 aí é um grande catalisador para a gente discutir agora compliance e governança nas empresas estatais. E que eu tenho notado algumas discussões perdidas, assim, de só, como eu vou aplicar? Está tudo aí. As boas práticas, as práticas que são preconizadas, estão aí.
a gente não precisa perder muita energia criando, não. Estão aí. E muitas empresas privadas já utilizam e que de fácil implantação. Um ponto que é relevante, então, é o risco de compliance. O que é esse risco de compliance que a empresa privada pensa? Bom, o risco de compliance é aquele de quebra de integridade. Não é simplesmente descumprimento da norma. Descumprimento, ele também observa o não atendimento de valores e princípios éticos. Por quê? Porque podem causar graves consequências para a organização, para o administrador, para o colaborador e para terceiros. Esse é o risco de compliance que se tem trabalhado uma leva de empresas preocupadas em programas de compliance efetivos. Aí é aquela história, não é preocupado com fazer um programa de compliance de papel. Programas buscando integridade. O risco de compliance, então, tem a ver com corrupção, mas tem a ver com fraude, trabalho escravo, meio ambiente, lavagem de dinheiro, direitos humanos, doações e patrocínios, clientes, conflito de interesses, privacidade. Todos esses temas se relacionam com os programas de compliance nas empresas. Na origem, a gente trata conflito de interesse, conflito de agência, fraudes, desvios, corrupção. E é de tal forma que hoje a gente se pode falar de corrupção como o compliance anticorrupção, mas a gente pode falar de compliance criminal, compliance ambiental, compliance concorrencial, compliance tributário, compliance nas relações de governo, compliance na relação de terceiro, compliance na área de recursos humanos. É multidisciplinar. Um detalhe é esse. O tema compliance não é um tema exclusivo do direito. É um tema que necessariamente a gente trata com direito, trata com administrador, trata com contador, trata com RH. São complementares, cada um com o seu foco. Porque se, por exemplo, se ela não tiver consequência, e por exemplo, a política de consequência de um programa de compliance ela é necessária, ninguém tem incentivo para cumprir. Agora, se não tiver também as pessoas conhecendo o programa, também não funciona, precisa de treinamento. Isso eu comento aqui daqui a pouquinho. Uma outra observação que a gente tem é que o nível de compliance das empresas varia. Algumas empresas, elas se preocupam com o compliance que seria só o que é crime. Algumas empresas não, vão um pouco além, preocupam com o que é crime e o que é ilegal. Algumas empresas vão ainda além. Preocupa com o que é crime, o que é legal, mas se preocupa também com reputação e imagem, porque isso é um item caro para elas. E algumas empresas ainda vão além. Estão preocupadas com valores e princípios éticos e na atuação delas. O difícil é a gente conseguir identificar essas empresas. Eu acho que, especialmente para quem atua no combate, na linha de frente, talvez acredite que nem existe esse tipo de empresa. Eu posso ver do outro lado aqui. Eu não atuo no dia a dia, quero buscar sempre empresa com esse perfil, que busque integridade. A abrangência então do compliance é além da lei, vai nas questões éticas, atende, busca então, princípios e valores maiores, integridade, honestidade, boa-fé, transparência. E o programa de compliance, então, ele serve para quê? Qual é o objetivo do programa de compliance? Bom, não é pensar na redução da pena. É o que está previsto na lei, não tem a menor dúvida. Mas eu vejo que é muito mais do que isso. É trabalhar com prevenção, trabalhar com detecção. Ela acaba, então, numa empresa que tem um programa de compliance efetivo, atua, então, com prevenção, ela estimula o comportamento, ela atende a exigência de clientes e fornecedores. Por isso a importância de, a empresa precisa ter programa de compliance, precisa exigir que a cadeia de suprimento dela também tenha programas de compliance. Buscar uma concorrência leal,
proteger o administrador, o acionista e o colaborador. Muitas das empresas de compliance, das empresas, implantam programas de compliance para a proteção do administrador. E é um argumento forte que a gente discute nas empresas. Olha, você não sabe o que o seu vendedor vai fazer lá na frente negociando. Tem proteção para você. E no nível médio, eu falo assim, olha, você não sabe o que o seu administrador está falando. Então é proteção para você. Acaba que o programa também atua com fraude e oportunismo nas empresas, evita a responsabilização pessoal, busca pelo menos evitar, né? Quando não é responsável. Porque quando é responsável, tem que levar a responsabilização. E aí como que eu implanto um programa? Essa é uma pergunta importante. Talvez o primeiro ponto de atenção é sensibilizar a alta administração. Quando vocês querem um termômetro do que é um programa de compliance efetivo, é o nível de envolvimento que a alta administração tem. Se o programa de compliance ele foi implantado e não tem apoio da alta administração, ele tende a ser um programa de compliance de papel. O indicativo de programa de compliance efetivo é aquele que, se o presidente fizer errado, ele vai ser responsabilizado. Por sinal, a gente tem um caso aí recente, talvez vocês se recordem, na mídia aí da semana passada, de uma instituição financeira cujo presidente está envolvido numa discussão decorrente de uma investigação de compliance. Não sei se vocês localizaram aí. A alta administração, então, ela precisa apoiar, inclusive, a proteção dela. Porque se o colega diretor faz errado, ambos podem ser responsabilizados. Um porque fez, o outro porque foi conivente. Um outro ponto que é relevante, mapeamento de risco. Por que o mapeamento de risco é importante? Porque um programa de compliance sempre vai atuar com limitação de orçamento. Os recursos sempre serão escassos e as demandas sempre serão infinitas. Essa definição é básica de economia. Então, a gente tem que eleger prioridade. Nenhum programa de compliance vai ser 100%. Ele sempre vai ser em processo de construção e avanço e evolução. Pensando em programa de compliance, então, a gente nunca começa pelo 100%. A gente nunca vai ter 100%. Importante entender o seguinte, olha, a partir dos riscos, e os riscos que aqueles são os riscos de compliance, e que uma boa parte das empresas vai identificar como o maior risco de compliance é justamente corrupção, mas em outras vão entender também temas ambientais, vão entender também temas tributários, vão então buscar, olha, como atuar. A partir de qual ponto que eu vou ter atenção para atuar de forma preventiva? Preciso então delimitar, planejar, né? Delimitar etapas e entregas. Delimitar então um cronograma de implantação e delimitar um orçamento. E é uma baita dificuldade no dia a dia disso, essa discussão com as empresas. Porque de modo geral as empresas estão num momento de mercado em crise, sem orçamento, mas têm interesse em desenvolver programas. E não existe uma receita de bolo pronta que se compra de prateleira para programa de compliance. O que se tem é alguns pilares que são propostos pela literatura, pela legislação, do que é prática, mas não dá para dizer que é obrigatório. Por quê? Porque de empresa para empresa a solução pode mudar. De porte de empresa para porte de empresa a solução muda. O objetivo principal não é ter um código de conduta. O objetivo principal é atuar com integridade. Tem empresas que são íntegras e não têm código de conduta. Tem empresas que têm código de conduta e não atuam de forma íntegra. Tem, inclusive, empresas que tinham departamentos inteiros junto com a área de compliance, departamentos de operações estruturadas. Então, o objetivo precisa de uma decisão de atuar com integridade. E aí a gente tem dois motivos. Aqueles que atuam com aquela chamada de Weber, né, a ética da convicção,
que atuam pensando assim, olha, eu quero atuar de forma correta, e tem empresas que tomam essa decisão. E tem aquela justificativa de implantação para aquelas que querem atuar no mercado limpo. Inclusive com observação de que, olha, no mercado limpo eu tenho condição de concorrer melhor e ter mais resultado. Desses 10 pilares, talvez os principais, o tom que vem de cima, que é o que? A alta administração dando o tom do programa, dizendo que aqui nessa empresa se atua com integridade. Esse que é o ponto que é relevante, talvez mais relevante de todos, porque se a alta administração não está presente e não dá esse recado, a cultura da organização não muda. Então o papel, o exemplo, a institucionalização desse comando de, olha, atuar com integridade tem que partir da alta administração. E aí o que muitas vezes acontece? A empresa quer começa o programa de compliance pelo meio. Então cria-se a área, o administrador não conhece, é um passo atrás para dar um passo à frente, porque o programa, eu digo que ele começa com um limitado, mas ele precisa passar para a conscientização e sensibilização do administrador. E aí como que a gente trabalha isso? Mostrando para ele qual é a consequência que ele tem no CPF. Essa sensibilização que vem acontecendo nas empresas. As empresas preocupadas com isso, olha, o administrador pode ser responsabilizado. O segundo ponto, planejar e implementar, eu comentei, gerenciamento de riscos. Eu comentei também, eu estou preocupado com o tempo, que se deixar, eu tenho 20 horas de aula sobre isso. Código de conduta e políticas, de modo geral, são muito parecidos entre as empresas. Eu costumo comentar que assim, não é o ponto, não é ter o código de conduta. Esses dias a gente fez uma auditoria numa empresa para avaliar alguns pontos e ela indicou que ela tem um programa de compliance. Qual que é o programa de compliance? Pedi para olhar no site. Não, isso não é programa de compliance. Então, se a gente fosse inclusive avaliar, zero. Não é ter um código de conduta no site e nem ter um site bonito, ou ter um código de conduta bonito, cheio de imagens, tudo vai dizer que a empresa é íntegra. O que vai indicar é a atuação dela. Por isso que assim, os mecanismos pouco importam. O que importa é ela atua com integridade ou não atua com integridade. E aí, se tiver que atuar como defesa, ela vai ter que evidenciar. Tem lastro ou não tem lastro? Ela realmente coíbe as ações ilegais internamente? Porque questões como assédio sexual, assédio moral, estão presentes nas empresas. Não tem um nível criminal, mas são temas que são tratados pelo compliance das empresas. Comunicar e treinar, 2 pontos relevantes. Por quê? Porque com a comunicação, e aí eu digo comunicação interna nas empresas, a gente trabalha a cultura de compliance da empresa. E a gente conecta muitas vezes a comunicação com um exemplo da alta direção. Aquela alta direção que efetivamente opta por atuar com integridade. Ou por iniciativa própria, ou por determinação. Aí entra, muitas vezes, nos acordos, determinação de implantação de programas. O canal de denúncia, tem muita discussão sobre isso. O canal de denúncia pode ser comprado, assinado externamente, pode ser colocado internamente, pouco importa. O que importa do canal de denúncia é ter um mecanismo em que, se ocorrer uma violação, em qualquer nível, uma pessoa possa fazer uma denúncia e se sentir segura que não será, não vai sofrer retaliação. Esse que é o ponto do canal de denúncia. Que o que acontece às vezes, a empresa tem um canal de denúncia, recebe a denúncia, o ato foi quando o diretor demite a pessoa. Aí não tem então uma efetividade no canal de denúncia. Eu não comentei treinamento. Treinamento por quê? Porque para tornar viva a ideia de compliance e integridade dentro da empresa. Isso faz parte da construção da cultura da organização. Calibrar a conduta. Isso é interessante, calibrar a conduta, porque quando por exemplo, o Rodrigo estava comentando
de como foi o processo nos Estados Unidos, eu fiquei lembrando disso. Eu disse, olha, no lugar de penalizar primeiro, eles desviaram a discussão sobre penalidade, a discussão não era corrupção. O órgão responsável regulador, pensando no acionista, nos investidores, eu quero saber então quem não registrou corretamente. O calibrar a conduta, a gente pensa muitas vezes em incentivo para reforçar a cultura. Porque muitas vezes, se todo mundo que fez errado e for penalizado com a pena máxima, você incentiva que as pessoas não melhorem. Então, em algum momento, tem que ter um pacto de mudança, de formação de cultura, migração para uma nova cultura e a calibração das consequências. E aí eu estou dizendo, calibração das consequências quer dizer que questões graves vão ser penalizadas de uma forma grave, questões de menor gravidade vão sofrer consequências menores, que podem partir desde uma advertência, uma suspensão, até uma demissão, até uma representação judicial. A gente tem um caso, é mais quanto tempo? Só para... deixar. Eu tinha um caso trabalhando no programa de compliance de uma empresa, terminou a fase de implantação, treinamento e tudo mais. No dia seguinte, a empresa recebeu uma denúncia de um desvio. Uma área, ela comprava equipamento e fazia desvio, de equipamento mesmo, TI, tecnologia. E aí não tinha como comprovar, optaram por fazer uma demissão sem justa causa. A pessoa só tem um dia de demissão sem justa causa, o funcionário saiu com o computador debaixo do braço, com toda a empresa debaixo do braço. E aí a pessoa tem a repercussão que conseguiu calibrar um pouco melhor a consequência para ele. Ele saiu com o computador debaixo do braço, o RH falou: espera aí, isso aqui é apropriação indébita, você não pode fazer isso, devolve o seu computador, tal. Com a atuação dele, chamou a atenção. Olha, alguma coisa tem nesse computador. O computador é da empresa, pode ser auditado. Foi identificar registros dos desvios dele no computador. De uma demissão sem justa causa, converteu-se em uma demissão com justa causa. Essa foi a primeira consequência, de natureza trabalhista. Conseguiram apurar perda, em torno de uns R$600 mil, que para o cargo que ele tinha, era incompatível. E teve também uma consequência também de natureza criminal. O diretor da empresa, uma empresa de controle estrangeiro, o diretor-presidente, ele comentando, disse: olha, sabe qual que é a minha preocupação? A minha preocupação é meu acionista lá fora achar que eu sou conivente com isso. Eu estou aqui chateado, porque eu conheço esse menino desde quando a empresa começou, ele está aqui há 15 anos e ele fez isso. E eu vou ter que tomar todas as medidas contra ele. Mas eu tenho que fazer, inclusive, por mim, para mostrar que a minha atuação é íntegra. Eu tenho que dar esse recado para o meu acionista. E eu tenho que dar esse recado também para a empresa, que aqui não se tolera esse tipo de ato. Então, de uma questão relativamente frequente das empresas, se teve uma consequência trabalhista, uma consequência civil e teve também uma notícia, uma consequência criminal. E o detalhe, repercutiu também no fornecedor. O fornecedor também com a repercussão para indenizar a empresa do desvio ocorrido, porque foi para a participação dela. Então, o programa de compliance a gente pensa, tem essa questão de integridade, tem essa questão de consequência, tem essa questão da calibrar. Muitas vezes a gente não consegue pegar o meio da prova, mas gera consequência. Avaliar e evoluir, porque o programa de compliance nunca está completo. E um item que é importante, né, especialmente por legislação anticorrupção, provar que você tem um programa, evidenciar, conseguir demonstrar que o programa é efetivo. Caminhando então para o final, eu queria comentar alguns pontos que são os desafios e as perspectivas do que a gente vem discutindo, pesquisando, refletindo hoje em dia. Primeiro, temos que trabalhar uma cultura de integridade nas organizações.
E aí organizações públicas e privadas. E o atuar com integridade tem uma questão ética grande aí, mas vai também nas coisas pequenas, no nosso dia a dia. É difícil, se a gente não se policia, a gente fica sujeito a fazer determinadas questões que a rigor não seriam legais. O papel dos meios de comunicação foi conversado aqui hoje, mas o caso do Evandro, né? Se o meio de comunicação está capturado, a gente tem um problema grave de seletividade. De repente é uma frente para ser explorada. Compliance dessas organizações. O mercado, a gente atua com recursos escassos, mas olha, sem mercado a gente não tem Estado também. O mercado é aquela história, fato social, mas se não tiver empresa para pagar tributo, a gente não tem Estado. Se não tiver empresa para ter emprego, não se tem imposto, não tem Estado. O Brasil, um pouco da crise que a gente vê atualmente é porque o que acontece com os estudantes de direito hoje? Querem fazer concurso. Só dos direitos? Não, todo mundo quer fazer concurso. Por quê? Porque o mercado está raquítico, não tem emprego. A gente precisa efetivamente incentivar o mercado. Senão, é aquela história, o Estado vai junto. Atuar na concorrência. A gente tem exemplos aí claros de que, olha, um fator que faz diferença é a própria concorrência. No caso do FCPA foi observado isso. A partir do momento que as empresas norte-americanas tiveram que atuar de forma íntegra, aplicando a lei anticorrupção norte-americana, eles também começaram a fazer pressão para que os concorrentes atuassem. Olha, se eu tenho que atuar, eu também quero que o meu concorrente atue. Então é uma brigada interessante. Você começa então a provocar a consequência do próprio mercado. E se eu tenho que também, se eu preciso me responsabilizar e ficar atento com quem está na minha rede de clientes e fornecedores, eu multiplico isso. Então, outro ponto, cadeia de suprimentos. Cadeia de suprimentos, por exemplo, a gente pode citar como exemplo a legislação sobre lavagem de dinheiro, muito da efetividade do que se tem visto, por conta dessa preocupação que os bancos têm que ter em conhecer o seu cliente. E como isso mudou? Qualquer um de nós que chegar num banco com uma mala de dinheiro pedir para abrir uma conta, será que a gente não consegue? E se conseguir é um mau sinal. Um outro ponto que atualmente a gente vem enfrentando e discutindo bastante, como ter um programa de compliance efetivo. O efetivo não quer dizer que não vai ter problema, vai ter problema. O efetivo é como tratar com prevenção, sabendo que às vezes vai ter desvio e eu tenho que tratar o desvio, com maturidade. Um outro desafio mais recente, a 13.303, que tem um capítulo que chama muita atenção sobre a nova licitação, e um outro capítulo que fala sobre governança e compliance nas empresas estatais, que eu aposto, eu enxergo assim, com um espaço, Marcelo, para a gente poder desenvolver. E aí, para fechar, um recado que é dado muito, a relevância de coalizão de esforços. Aí conecta com essa questão da vaidade. Me preocupa essa questão dessa discussão que se tem, por exemplo, no Ministério Público Federal, Estadual, AGU, Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas, brigando, e aí colocando em xeque o próprio Instituto, a própria efetividade do Instituto. Na verdade, a gente precisa atuar com coalizão, com convergência. E aí eu não tiro as empresas dessa discussão, eu não tiro a comunidade dessa discussão, porque essa briga não é uma briga só do Estado. Tem muita gente do lado de cá interessada que as coisas caminhem como tem que caminhar.
O cidadão médio é trabalhador, ele quer um Brasil melhor, ele quer ser remunerado pelo trabalho dele, ele não quer ver o que ele tem assistido aí. Então tem muito espaço, então, para atuar, olha, nas empresas, de uma forma voluntária, não pensando como defesa, de forma preventiva. Tem espaço para a gente explorar nos meios de comunicação, porque precisa de mais independência. E aí a grande vantagem, Alberto, que hoje com a mídia que a gente tem, que não é mais centralizada em 4, 5 canais de televisão, por exemplo, hoje a gente tem mídia social, a gente tem WhatsApp. O poder que a gente tem hoje de comunicação aumentou muito. E então, queria deixar para vocês aí como mensagem final, essa mensagem que é da ONU. Corrupção é um mal que mina o Estado de Direito e a democracia. Leva às violações de direitos humanos, distorce o mercado, afeta a qualidade de vida, facilita a atuação de organizações criminosas. Nos países mais pobres, a corrupção causa maiores impactos negativos. É essa que é a percepção que a gente precisa ter quando a gente fala de compliance, quando a gente fala de corrupção, e quando eu digo compliance, eu penso não só em corrupção. Eu penso em compliance concorrencial, penso em compliance tributário, penso em compliance ambiental. E o convite que eu queria fazer, eu queria agradecer por ter participado desse evento. Fiquei profundamente satisfeito de participar, porque esse tipo de discussão a gente tem que ter aberto. Quanto mais aberto, melhor. A gente tem que ouvir as diferentes visões, conseguir filtrar o que interessa, discutir cientificamente, fazer pesquisa, para a gente conseguir buscar uma sociedade melhor. O fato é esse. Buscar uma sociedade com menos desigualdade social. É um pouco o papel nosso buscar isso, né? Então, eu de novo agradeço, eu não agradeci no início, mas eu vou agradecer no final profundamente pelo convite ao Marcelo, ao Alberto, ao Rodrigo por ter participado. Não te conhecia, Rodrigo, mas a sua linha, se a gente tivesse combinado, você não tem ideia a convergência de análise que a gente tem. E agradecer a vocês aí pela paciência por estar aqui até agora, 5 horas. Muito obrigado. Doutor Rodrigo, como você pôde ver, e acho que também essa seleta plateia que está aqui conosco até essa hora, foi muito bom esse painel. Eu fiquei muito feliz porque ele ficou muito equilibrado, e o doutor Luiz Gustavo aqui, eu gostei muito porque queria ver esse lado da empresa. Ele não é servidor público, ele não é procurador, ele não tem político, e eu fiz uma primeira pesquisa sobre ele. Realmente tem uma advocacia ética bacana, um consultório bacana, e eu sabia que ele podia dar. E tem uma larga experiência nisso, e é muito importante que a gente vê. E como eu gosto de cada painel, alguma coisa que fica, o que eu acho que ficou com ele é um sentimento que eu tive muitos anos. Fui procurador-geral da Fazenda do Estado, e a vida inteira eu fui, vamos dizer assim, da área tributária do Estado, que é à frente da chefia, e sempre tive essa empatia com a empresa, porque a verdade é essa: sem empresa, sem um empreendedor, não existe Estado, não precisa de Estado, não há quem financie. A empresa tem que ser preservada. Eu acho que eu vi essa questão, como é que faz? Quem tem que ir para a cadeia é um malfeitor. A empresa, como diz o Harari nesse livro dele fantástico, aí, do Homo Deus, né, é um dos nossos mitos, das nossas fantasias, né, que são as religiões, os deuses e as coisas. A gente cria esses mitos, o Estado, etc. Agora, as pessoas não, e eu acho que o Ministério Público é muito em cima disso. Essa ação que teve a AGU e a AGE junta, a gente participou junto aí da maior catástrofe nacional, uma das maiores da história do mundo, a questão aí, né, que está sofrendo o Estado do Espírito Santo, Minas também, né, a AGU e a AGE, o doutorado do doutor Onofre, com um ano conseguiram forjar um acordo que só agora o mesmo acordo está sendo colocado. E eu tenho certeza que, pelo ponto de vista vaidade, foi só de um lado. Menos vaidade teria sido mais efetiva a ação do Estado. Mas acho que foi um grande aprendizado. E o aprendizado é esse: é a gente ter essa empatia, é trazer a empresa privada, porque eu acho que
a maior parte dos empresários, ele quer um mercado limpo. Porque é difícil disputar no mercado que ele não conhece a regra do jogo. O empresário é muito bom quando ele conhece a regra do jogo. Se ele não conhece a regra do jogo, ele não sabe onde é que está aquele poder, e ele quer entrar e ele acaba consumando a lambança. Senhores, eu quero agradecer os painelistas aqui, que eu achei fantástico. Eu tive esse prazer enorme de ficar aqui coordenando, ouvi, aprendi, gostei e aplaudo sempre. Eu acho que a iniciativa nossa, o Centro de Estudos da GE, da AGU, que a gente tem feito coisas bacanas aí. Eu vou voltar a palavra para os nossos chefes de cerimônia aqui, para dar os recados finais, mas de cara eu já agradeço a você. Muito obrigado pela tarde prazerosa que passamos juntos. Agradecemos a participação de todos. O seminário continuará amanhã, a partir das 9 horas, com um café de boas-vindas e, na sequência, o painel 3, questões práticas da Lei Anticorrupção, iniciando às 9h30. Boa noite a todos. Golpe vídeo